Sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso online Lugares de Memória e Direitos Humanos no Brasil. Meu nome é Kátia Filippini e o tema da minha aula é um olhar museológico para os lugares de memória, ou seja, a minha aula vai ter o olhar da museologia, que é a área que eu sou formada. Eu sou museóloga, fiz a minha graduação em museologia na Bahia, depois fiz uma especialização em museologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, mestrado também em museologia na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, e agora eu sou doutoranda nessa mesma universidade. Eu fui coordenadora do Memorial da Resistência de São Paulo, onde eu trabalhei de 2008 até 2017. Ajudei na implantação do memorial e permaneci todo esse tempo. E desde julho de 2019, eu sou diretora de ações museológicas no Núcleo Memória. A minha área de atuação é principalmente em gestão de museus. O programa, o conteúdo que nós vamos discutir vai ser lugares de memória. Vamos falar muito rapidamente sobre o conceito, porque a Júlia e o Flávio, com quem vocês já tiveram aula, fizeram umas explanações brilhantes a respeito desse conceito, então a gente vai passar bem rapidamente. O conceito de musealização, o que é a musealização, quais são as peculiaridades do processo de musealização de lugares de memória para transformá-los, lógico, em lugares de consciência, que é o que de fato nos interessa. Vamos falar dos lugares de memória do Brasil e do exterior, alguns do exterior, mas vou me focar mais em dois projetos, especialmente na cidade de São Paulo, que é o Memorial da Resistência e o Memorial da Luta pela Justiça, porque são projetos com os quais eu trabalhei assim mais detalhadamente. Como vocês sabem, o termo foi cunhado por Pierre Nora, um francês. A Júlia, especialmente, explicou muito bem como é que nasceram essas publicações, esses estudos. E para ele, para Pierre Nora, são testemunhos de outro tempo, sinais de reconhecimento e de pertencimento de um grupo. Ou seja, é esse sentimento de pertencimento que que ajuda a construir a identidade particular e a coletiva de um grupo. Ou seja, ele tem potencial de agregar essas múltiplas memórias. Então, nesse sentido, eles são lugares materiais e imateriais. E aí estão os arquivos, os museus, mas também os calendários, as datas comemorativas. São lugares funcionais e lugares simbólicos. Esse termo, também a Júlia falou disso, ele foi apropriado, assim, muito mal apropriado ao longo do tempo. E conforme o estudo de Enders, a partir, né, do conceito dos estudos que ela fez sobre a obra de Nora, dos lugares de memória, os lugares o termo passou a ser mais banalizado e ter uma apropriação totalmente diferente do que Nora esperava em princípio, né? Tinha a princípio. Então, servindo inclusive para a indústria imobiliária. Então, em 93, mais ou menos quando termina o conjunto dessas obras, o Nora ele faz uma reapropriação do conceito. E aí, para ele, lugar de memória é toda unidade significativa de ordem material e ideal, da qual a vontade do homem ou o trabalho do tempo fez um elemento simbólico do patrimônio da memória de uma comunidade qualquer. Então, ele sentiu necessidade de reapropriar esse conceito para que não fosse banalizado e tomado de qualquer forma que não a que havia sido pensada inicialmente. E agora nós vamos falar um pouco sobre musealização. Para iniciar essa parte, eu peguei um trechinho de um texto da Valdisa Rússio Camargo Guarnieri, que é uma museóloga que tem uma importância imensa, não só no Brasil, mas também ela tem uma projeção no exterior. A Valdisa tinha uma forma totalmente inovadora, totalmente sociológica de tomar a museologia.
Então ela diz: temos nós entendido que conservar e preservar implica algo mais que selecionar o monumental e o excepcional, ou recolher intangíveis e sacralizados objetos? Temos nós entendido que a preservação implica o reconhecimento da memória que informa, conscientiza e possibilita a ação transformadora? Sobretudo, temos nós entendido e praticado essa preservação consciente e libertária que implica necessariamente um compromisso com a vida? A Valdisa, ela dizia que o museólogo ele era um trabalhador social. Então, toda a preservação ela tem como perspectiva transformar o homem a partir da consciência dele, da consciência crítica. Então, é essa consciência crítica que tem uma ação transformadora. E ela e continua sendo muito importante para a nossa área justamente por esse olhar, porque ela nunca desvinculou a museologia da parte política, ou seja, um museu ou um memorial, seja o que for, ele nunca vai ser neutro. Então, o comprometimento político que você tem que ter com essas instituições é condição sine qua non para que ela de fato cumpra uma função social. Então, também não à toa que tanto ela quanto todos nós que temos uma perspectiva mais sociomuseológica, né, da museologia, tivemos uma grande influência do Paulo Freire, que trabalhava, né, justamente com essa questão da consciência crítica dos cidadãos. A musealização nada mais é do que a aplicação de procedimentos tanto técnicos quanto científicos do que chamamos cadeia operatória museológica, que é uma cadeia operatória em que é uma configuração orgânica de como você trabalha sob a perspectiva da museologia. Então, é quando você aplica procedimentos de salvaguarda, como conservação, documentação, a comunicação, que é a exposição, ação educativa cultural. Enfim, são esses procedimentos que, em todos eles, já está implícita a questão da pesquisa, e a gente acredita que a pesquisa ela deve ser feita de todo o seu acervo, em todas as nas suas referências, né, patrimoniais. Então, é isso que configura a musealização. E, ainda retomando a Valdisa, é através da musealização de objetos, cenários e paisagens que constituam sinais, imagens e símbolos que o museu possibilita ao homem a leitura do mundo, que é isso que nós queremos, né? Não tem essa história de que o objeto fala, a construção fala, não existe isso. O que existe é o trabalho de profissionais que dedicam aquele projeto, aquele objeto, aquele patrimônio que está ali para ser preservado. Então, é a musealização que permite que os lugares históricos, ou seja, esses lugares testemunhos, eles sejam transformados em lugares de consciência. É bem interessante essa apropriação que foi feita, ou pelo menos eu conheço a partir da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência, que para ela os lugares de consciência são aqueles em que a memória é trabalhada, todo aquele potencial, todo aquele o acervo, a história daquele lugar é trabalhada. Fora isso, são lugares históricos, são lugares testemunhos. Então, para que o local seja considerado um lugar de consciência, ele é a partir da musealização, ele tem que ter ações ali naquele local. E essas ações são o que nós falamos a partir da musealização, que é documentação, conservação, ação educativa, pesquisa, ação cultural e as exposições, evidentemente. Então, é isso que nos importa, porque não adianta, e mais tarde nós vamos tratar disso quando estivermos falando sobre o Memorial da Resistência, que foi até por isso que eu resolvi fazer a minha dissertação de mestrado sobre a musealização de lugares de memória, porque o lugar, ele por si só não fala, ele precisa que você tenha alguma ação, você trate a comunicação dele de uma forma, pensando a comunicação de uma forma bem ampla,
para que você tenha conhecimento e consiga sair desse espaço de alguma forma transformado. Bom, então agora nós vamos falar sobre a musealização de lugares de memória, e aí nós vamos falar especialmente desses lugares testemunhos de arbitrariedades e quais são as peculiaridades que eu tenho percebido que há na musealização desses lugares, diferente do que acontece na maioria de museus ou de outros memoriais. Então, eu vou deixar duas perguntas, na verdade, para a gente pensar ao longo da apresentação, desse compartilhamento dessa aula, e ao final podemos debater sobre isso. Então, a primeira, qual a importância da musealização dos lugares de memória que testemunharam arbitrariedades contra os direitos humanos? Em que medida essas instituições podem colaborar com a educação para a cidadania? Então, uma das coisas que eu percebi que existe nesses lugares é o comprometimento político. Não adianta você fazer a coisa e, como já falei antes, se posicionar neutralmente. Você tem que ter uma posição política. E esses lugares históricos, para ser transformados em lugares de consciência, eu percebi que tem três fatores que eu acho fundamentais. Um são os atores sociais, os principais atores sociais, por exemplo, os ex-presos políticos, pessoas que sofrem ou sofreram racismo, xenofobia, enfim, uma série dessas questões que permeiam esses lugares. A ação museológica, que eu acho assim importantíssima. Sem ela, eu não vi ainda um lugar que tenha de fato dado certo, assim, que tenha de fato acontecido isso. E a gente tem que pensar que a museologia, ela é uma disciplina aplicada, mas ela é interdisciplinar. O museólogo ele nunca vai trabalhar sozinho, ele sempre vai trabalhar com equipe e com esses atores sociais, especialmente, que vai dar vida a esse lugar. E também o que eu percebi é que tem que ter um agente, um meio de sustentabilidade, não importa se é uma fundação, se é um governo, o que seja, mas ele precisa ter como se sustentar, porque senão não tem como ir adiante, porque implica profissionais, implica uma série de gastos, de custos, que não tem como uma pessoa, bom, a menos que ela seja a detentora de todo esse meio sustentável, que consiga fazer isso sozinha. Então, é o que eu falei para vocês. Para mim, né, do meu ponto de vista, a implantação de instituições e lugares de memória, ela depende da sociedade civil, ela depende de um Estado, de uma fundação, ou seja, ela tem que ter meios de subsistência, e depende da ação museológica, mas tudo isso tendo na base o comprometimento político. Os lugares de memória de direitos humanos, sempre é o sujeito como objeto de reflexão. É aquele sujeito que tanto é solidário, que tanto tem toda uma dimensão humana, mas também é aquele que tem a capacidade de torturar, de provocar traumas, de destruir comunidades, populações inteiras, enfim, esse é o sujeito, é o objeto de reflexão nesses lugares de memória. Então, a gente trabalha com questões como terrorismo de Estado, autoritarismo, racismo, xenofobia, imigração, mas também sempre com uma perspectiva, que é você pegando problemas do passado, mas também os problemas contemporâneos para ter uma reflexão crítica, porque nós sabemos que há muitas permanências do passado nos problemas atuais que nós temos, né? E isso não é privilégio do Brasil, isso é uma coisa de todo lugar, de todo mundo. A questão é sempre a educação para a cidadania e a valorização da democracia. Os lugares de memória no Brasil e no exterior. Eu acho que o Flávio ele falou super bem na aula dele sobre a questão da preservação, como é que surgiu toda essa onda de patrimonialização, de onde é que veio, e ela evidentemente veio
ela surge, né, toda essa vontade de tudo preservar, foi também foi por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Então, com toda a destruição causada pela Segunda Guerra, então teve aquela onda de querer tudo preservar. Então é daí que começam a surgir esses memoriais, esses museus dedicados especialmente à questão dessa memória. Mas também foi aí, nesse mesmo período, que surgiram os mais variados tipos de museu, assim, aqueles mais especializados. Então, eu vou ler aqui um trechinho da Convenção da Unesco, porque eu acho que ela é bem interessante para a gente refletir a respeito disso. Então, diz o seguinte, um trecho, né? Que como as guerras nascem no espírito dos homens, é no espírito dos homens que devem ser erguidas as defesas da paz. Que o desconhecimento recíproco dos povos tem sido sempre, através da história, causa da desconfiança entre as nações, daí resultando que as disputas internacionais tenham, na maior parte dos casos, degenerado em guerra. Que a grande e terrível guerra agora terminada se tornou possível pela negação do ideal democrático de dignidade, igualdade e respeito pela pessoa humana e pela proclamação, em vez dele, e mediante a exploração da ignorância e do preconceito, do dogma da desigualdade das raças e dos homens. Que a difusão da cultura e a educação da humanidade para a justiça, a liberdade e a paz são indispensáveis à dignidade humana e constituem um dever sagrado que todas as nações devem cumprir. Então, que também essa paz, fundada exclusivamente em acordos políticos, é que leva de novo a questão intelectual e moral da humanidade, não é? Não tem aquela coisa duradoura, porque só a partir de questões políticas, né, de acordos políticos, e por isso a difusão da cultura e a educação da humanidade é de suma importância para isso. Eu retomei essa convenção da Unesco porque a partir dela que eu imagino a gente pensa a questão desses lugares de memória e como eles surgiram. Então, pelo menos do que eu tenho conhecimento, o primeiro memorial, museu a ser criado com essa perspectiva de conscientização sobre o que aconteceu, os problemas do Holocausto, é o Museu Memorial de Terezín, que é na antiga República Tcheca. Ele foi criado em 1947, inicialmente como Memorial da Dor, e depois é que ele mudou de nome. Ele foi construído, né, foi criado no lugar de memória, onde era a fortaleza e o grande forte de Terezín, onde tinha uma estação que os judeus eram levados para os campos de concentração. Agora vocês vejam, 1947, mal tinha terminado, né, recém-terminada a Segunda Guerra Mundial, a Carta dos Direitos Humanos provavelmente ainda estava sendo gestada e já se houve, né, já teve essa necessidade de criar um memorial que tratasse sobre os problemas do Holocausto. Uma outra coisa bem interessante que eu acho, quando a gente pensa, olha assim, retrospectivamente para a questão dos lugares de memória, da importância de tratar a questão dos direitos humanos, é nessa exposição Les Droits de l'Homme, que são os direitos do homem, que foi realizada em Paris, ainda também em 1949. E também é bem importante isso, porque nem todas as pessoas, né, nem todos os países assinaram a Declaração de Direitos Humanos concordando com ela. Mas todos eles participaram, todos os países participaram da construção dessa exposição sobre direitos humanos. Então eles pegaram cada uma um dos artigos da declaração, transformaram em painéis, e essa exposição, a ideia era que ela fosse levada para museus, para bibliotecas, para todos os espaços públicos, para que os direitos humanos fossem difundidos em escala universal. Então essa exposição ela é feita de uma forma que você pode colocar numa maleta, levar e colocar nos seus lugares,
e todas os 50 países que assinaram a carta, eles colaboraram, né, fizeram essa exposição. Depois de algum tempo, parece-me que ela ficou meio esquecida e tomei conhecimento dessa exposição há bem pouco tempo, mas em 2014 eu acabei vendo uma remontagem dela em Nova York, já com um olhar, essa exposição montada, mais um olhar contemporâneo sobre ela, ou seja, o que é que teve, o que é que mudou em relação aos direitos humanos nesse período. De toda forma, a ONU e a Unesco, né, que foi que levou adiante esse projeto e leva adiante esses projetos preservacionistas, sempre tiveram um olhar muito diferenciado para a questão das exposições, porque tendo as exposições como de fato um mecanismo de comunicação e de educação. Aqui vocês podem ver a montagem da exposição, né, a remontagem da exposição. Então, esses cubos da esquerda, eles têm os painéis, né, com os vários artigos da declaração, e de um lado e do outro lado tem uma fotografia sobre questões contemporâneas. Aí essa foto diz respeito especialmente à questão da imigração, né, que são pessoas que estão em uma situação de rua e por falta dos seus direitos de locomoção, digamos assim, garantidos. Um outro lugar que foi criado logo no princípio foi o Memorial do Mártir Judeu Desconhecido, em 1950. O Isaac Schneerson, decide criar na França o Memorial dos Judeus, que era destinado à memória das vítimas do Holocausto. E o memorial, até hoje, né, funciona, só em 53 foi inaugurado, mas também conta com ações de pesquisa, salvaguarda e comunicação, ou seja, ele continua em plena atividade. Ele já havia criado em 43, com outros membros da comunidade judaica, o Centro de Documentação do Judeu Contemporâneo. E o que é interessante é que esse arquivo que ele formou, né, nesse centro de documentação, eles não só ajudaram, né, para aprovar a perseguição dos alemães contra os judeus, como também foi utilizado no julgamento de Nuremberg e outros julgamentos. E é interessante observar isso, que mais para frente a gente vai ver que tem alguns lugares de memória, algumas instituições que foram criadas justamente a partir de arquivos de comissões da verdade. Então, nós já temos, né, esse exemplo aí desde 1950. Um exemplo também que eu acho assim muito interessante, que vem corroborar uma das questões que eu acho que é super importante, que é a participação, essa vontade de memória que vem de uma iniciativa particular. Nesse caso, o pai de Anne Frank, então a gente está falando da casa de Anne Frank, né? Então, que foi criada em 1960, mas desde 1957 que o pai de Anne Frank achou que a casa estava prestes a ser demolida e ele achou que ali deveria ser criado um memorial. Então partiu dele, mas esse empreendimento na verdade deu certo porque ele conseguiu juntar um grupo de pessoas, ou seja, vários atores da sociedade civil, mas também o prefeito da Holanda, né, de Amsterdã, que resolveu comprar a casa. Então, se vocês entrarem no site da Casa de Anne Frank, é uma coisa interessantíssima, porque desde sempre eles tiveram que ir fazendo reformas, fazendo adequações, pensando em planos, sempre com ações novas e reiteradas, especialmente pela quantidade de pessoas que visitavam essa casa, porque
o que as pessoas queriam mesmo era conhecer o lugar em que a família ficou reclusa, né? Ficou escondida durante tanto tempo. E é aí que Anne Frank escreveu seu diário. Então vale muito a pena olhar esse site, porque inclusive eles disponibilizam uma quantidade enorme de ações educativo-culturais que você pode replicar ou você pode se inspirar para fazer suas próprias ações educativo-culturais nas suas instituições. Tem um material riquíssimo, vale muito a pena conhecer esse site. Aí tem uma foto do Otto Frank, o pai da Anne Frank. E aí, quando eles inauguraram a casa, né, a restauração da casa, ele diz que a restauração da casa está agora em pleno andamento. Esperamos que o anexo secreto esteja aberto para visitação neste verão. O valor espiritual da casa é muito grande. Milhares de pessoas de todo o mundo a têm visitado nos últimos anos. Muitos trazem flores, e o fato de estarem nos cômodos onde tudo o que Anne escreveu aconteceu lhes causa uma impressão inesquecível. Porém, mais do que isso deve ser alcançado. Não basta que as pessoas se comovam e reflitam sobre os acontecimentos. Temos de agir. Ou seja, a ação é sempre uma outra coisa que é fundamental. Então, não adianta você ir num lugar se comover com o que aconteceu ali, se você não mudar de atitude, se você também não tiver uma transformação na sua forma de pensar e de ser e fazer alguma coisa em prol disso, não? Eu também coloquei aqui dois filmes que eu acho que mostram muito sobre essa questão dos lugares de memória. E vocês conseguem comprá-lo pela internet, tanto aqui no Brasil também como no exterior. Um é Hiroshima Mon Amour, os dois são do Alain Resnais. E o que eu acho bem interessante no Hiroshima Mon Amour é porque também ainda antes dos anos 60 esse filme já é feito. Então ele, se não me engano, foi feito em 59. E ele trata, e o que eu acho importante nesse filme, que tem um trecho que a atriz, o filme é sobre uma atriz francesa que vai fazer um filme em Hiroshima, né, no Japão, e vai falar, é um filme sobre a paz. E tem um trecho no filme que ela vai ao museu, e aí tem um trecho que ela diz assim: fui ao museu 3 vezes, não, 3 vezes no museu. Eu precisava ver os estilhaços, enfim, ela se remete aos materiais, aos objetos, às referências que estão preservadas, que estavam preservadas naquele museu. Então, daí, já pensando na importância da preservação e do quanto é importante você ver aquilo que aconteceu. Então, eu acho também que esse é o grande diferencial dos museus, desses lugares de memória. É você ter contato com essas narrativas. É diferente de você ver um filme, eu acho que é diferente de você ler um livro. Você estar em um espaço, especialmente que naquele espaço onde as coisas aconteceram, é extremamente importante. Eu acho que mexe muito com você. Embora eu não de forma alguma, eu menosprezo ou diminua os lugares que foram criados, né, instituições que foram criadas para tratar de memórias específicas. Como, por exemplo, depois nós vamos ver o Museu de Direitos Humanos do Chile. Então, eu acho que são coisas diferentes, mas eu acho que o fato de você ver os objetos ou ter uma narrativa dentro de um lugar de memória, eu acho que é de suma importância. Especialmente ainda quando esses lugares você tem a oportunidade, que é o que na maioria das vezes acontece, de você ter a voz dos protagonistas, ou seja, das pessoas que sofreram ou que estavam envolvidos com aquele tema. Aqui tem um mapa da coalizão, que é, né, um trechinho, esse mapa é bem antigo, ele é de 2011,
que eu fiz, que eu selecionei quando fiz a minha dissertação de mestrado. E se vocês quiserem conhecer mais sobre lugares de memória no mundo, ele é super bem organizado, você vai por temas, você vai por regiões, enfim, vale muito a pena conhecer esses lugares, porque vocês vão ter muito mais informações sobre cada uma dessas instituições. E aqui tem um outro site, que é o memorialsmuseum.net, que também tem vários memoriais, instituições, museus. Então há toda uma separação pela tipologia, ou em que tipo de lugares que estão, ou como eles atuam. Também vale muito a pena conhecer. Eu conheci bastante dos museus da França, os museus de resistência, a partir desse site, é bem bacana. E no Brasil, a gente também tem alguns lugares, né, bom, lugares de memória nós temos, não falta lugares de memória para a gente, mas desses especialmente dedicados à temática do terrorismo de Estado, né, ou da ditadura militar, né, aqui no Brasil, especialmente civil-militar, que eu tenho conhecimento que projetos que de fato estão em andamento, né, instituições em andamento, é o Memorial da Resistência de São Paulo e o Memorial da Resistência que fica em Fortaleza. Embora, pelo conhecimento que eu tenho do de Fortaleza, tem uma atuação um pouco diferente do Memorial da Resistência, né, que é uma coisa assim mais sistemática. Tem também a Casa do Frei Tito e alguns outros projetos que aconteceram, né, ou que estão em fase de concepção. Alguns estão parados, outros eu imagino que possam ter avançado mais um pouco. Então a gente tem a casa, o Memorial das Ligas Camponesas lá na Paraíba, né, que está em pleno funcionamento, eles fazem um trabalho muito bacana lá, mas como projetos que pelo menos tem um gapzinho aí, o Memorial da Luta, o Memorial da Anistia Política em Minas Gerais, que deu uma parada, pelo que eu saiba. Em Pernambuco tinha o Memorial da Democracia, que era um projeto super interessante, mas eu acho que não avançou muito. Enfim, eu acho que são projetos que alguns avançaram, outros não tanto, mas que ele com certeza ainda vai chegar o momento de ser retomado e ter mais sucesso. E no Rio de Janeiro, lógico, também no prédio do antigo DOPS de lá, eu também tive inclusive a oportunidade de participar de algumas atividades que eles fizeram e também, pelo que eu sei, deu uma parada. Em Salvador, o Memorial Carlos Marighella, que também, que eu saiba, não avançou. Enfim, mas eu imagino, eu espero pelo menos que todos esses lugares que tenham tido essa vontade de criar, né, seus lugares de memória, de implantar instituições nesses lugares de memória, vão ter o tempo, vão retomar e serão mais bem-sucedidos. Aqui, a Corporação Parque por La Paz Vila Grimaldi, ela tem, que eu saiba, também foi a primeira instituição aqui na América do Sul que foi construída no lugar de memória. Ela partiu, que é interessante também aqui, que ela partiu da vontade da população do entorno, né, desse lugar, souberam que esse lugar ele foi um lugar de tortura e desaparecimento. Ele, ao contrário do que acontece na maior parte das cidades, do que eu tenho conhecimento também, né, que geralmente eles estão no centro da cidade, esses lugares de tortura e desaparecimento estão no centro da cidade. Esse era um lugar que ficava afastado, fica afastado, aliás, do centro do Chile. E aí as pessoas souberam, né, as comunidades ali da região souberam
que o lugar estava sendo demolido, eles se mobilizaram e conseguiram inaugurá-lo em 1997. Então foi assim, pelo que eu tenho conhecimento, é o primeiro lugar aqui na América do Sul, especialmente, que foi criado um lugar de memória. Hoje, evidentemente, ele já tem uma outra configuração do que no período da inauguração, mas cada vez mais, lógico, eles têm programas de coleta de testemunhos, têm programas de documentação, reconstituem algumas dos equipamentos lá dentro que foram perdidos, tipo uma cela, as celas onde as pessoas ficavam presas, ou uma torre também, que as pessoas ficavam presas nas paredes dessa torre, enfim. É outro lugar que vale a pena conhecer, se vocês forem ao Chile, precisa conhecer esse lugar e também pode pesquisar muito mais no site deles. O Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que esse fica bem na parte assim mais central da cidade, né? Não é afastada. E ele é vinculado ao governo federal, então tem verba específica para a administração dele. Então é uma fundação privada, mas o dinheiro é da Presidência da República, se não me engano, vem direto deles. E ele é um daqueles casos que a gente até comentou um pouquinho mais lá atrás, que justamente ele foi criado para abrigar os relatórios da Comissão da Verdade. A construção desse prédio, assim, a construção em sentido amplo é uma coisa extraordinária, porque participaram ex-presos políticos que foram atrás, pessoas que foram perseguidas no Chile, foram atrás de coletar testemunhos, de coletar materiais. Eles têm um acervo audiovisual riquíssimo, fazem um trabalho magnífico, um trabalho de comunicação, então ação educativa, são pessoas super competentes, fazem exposições também de vários outros lugares da América Latina, do mundo, exposições temporárias. A exposição de longa duração é assim extremamente impactante. É um lugar que, dentre os vários lugares de memória que funcionam no Chile, esse é um dos lugares que vale a pena conhecer. O Centro Cultural e Museu da Memória, o MUME, né, que foi inaugurado em 2007, então é um desses museus assim mais recentes, e ele foi criado a partir da Associação de Amigas e Amigos, né, do Centro Cultural, essa associação que gera esse museu. Ele está vinculado, né, à Prefeitura de Montevidéu, e é outro lugar também que vale muito a pena conhecer. E é essa coisa que eu falei antes com vocês, que sempre o trabalho com os principais atores sociais é muito forte nesses lugares, porque até hoje eu não lembro de ter visitado nenhum desses lugares que não tivesse, que você não ouvisse ali a voz ou não tivesse visto o testemunho de alguém que passou por aquele lugar de memória. Sempre tem a voz do protagonista. O Centro Cultural por la Memória de Trelew, que é na Argentina, esse também foi inaugurado mais recentemente, né, em 2007, mas também fizeram um trabalho muito interessante. Eles conseguiram reunir mais de 500 pessoas para fazer o projeto de recuperação do lugar. Evidentemente que é uma coisa que também eu imagino, assim, eu já não me recordo direito, mas deve ter sido tratado, é que trabalhar nesses lugares de memória também não é uma tarefa assim das mais fáceis, porque você quer que todos participem, mas todos têm memórias muito particulares. Então, o que a gente precisa, ou a gente tenta fazer, é juntar essas memórias e dar oportunidade para que elas se expressem. Mas trabalhar com a memória não é uma coisa fácil, justamente por isso.
Então, evidentemente que há disputas pela memória, e a gente vê isso das mais variadas formas, mas é a melhor forma de trabalhar com esses lugares de memória é juntar, pelo menos, representantes dessas diversas vozes para a construção desse lugar, tanto no que diz respeito à exposição de longa duração, mas também quanto aos outros programas da instituição. O lugar da memória, tolerância e inclusão social do Chile, do Chile não, do Peru, ele foi criado em 2000, mas só recentemente que ele foi inaugurado, então não tem muito tempo. A partir de uma recomendação da Comissão da Verdade e Reconciliação, a ideia é que esse museu abrigasse uma exposição que se chama Iuianapar para Recordar, que ficou abrigada por muito tempo no Museu de la Nación, lá de Lima. Então a ideia era que abrigasse essa exposição nesse lugar. Mas pelo conhecimento que eu tive, né, das últimas notícias que eu tive, o projeto não foi executado de acordo que a exposição, do jeito que ela foi pensada, do jeito que ela foi registrada pela Comissão da Verdade e Reconciliação, ela não cabe inteiramente lá dentro. Então, pelo que eu sei, até hoje essa exposição não foi montada lá. Eles fazem várias outras atividades, inclusive extramuros, né, fora do próprio lugar de memória, desse lugar que aí era uma localidade, um lugar de memória muito importante, onde foi construído esse museu. Então acontecem fora e também tem muitas atividades que acontecem lá dentro. O Centro de Memória, Paz e Reconciliação de Bogotá, que também ele é bem recente, trabalha especialmente trabalhava, né, porque agora eu já não tenho mais tanto vínculo, tanto conhecimento mais desse lugar, mas fazem um trabalho magnífico com as várias comunidades ali da Colômbia. E a ideia desse lugar era dignificar a memória das vítimas e de aporte à memória histórica, à construção de uma cultura de paz. Então ele foi pensado para ter essa função. Também vale a pena entrar, e se forem a Bogotá, vale a pena visitar esse lugar. Nessa foto da direita, acima, vocês estão vendo, são os totens. Essa exposição foi uma exposição que se chamava Rupturas e Transições. Me perdi agora no nome dessa exposição, mas ela foi construída pela RESLAC, né, a Rede Latino-Americana de Sítios de Consciência da América Latina e do Caribe. Então, cada país pôde, a partir de um trabalho em conjunto, cada país, na forma, pôde apresentar do jeito que era mais fácil, ou mais importante, ou de uma forma mais comunicativa, enfim.